Mas agora falando sobre este livro, né, que Mário Quintana de Bolso, Rua dos Cataventos e Outros Poemas. Este é um livro que lá no canal antigo, né, no canal anterior, eu acho que foi lá mesmo, eu já li e fiz, acho que foi lá, e fiz uma resenha, já li este ano um outro livro do Mário Quintana, porque foi a primeira vez que eu li Mário Quintana na minha vida. Inclusive eu comentei isso no tal vídeo. Que eu sempre encontrei uma frase ou outra aqui, eu lá, Mário Quintana, falei, gente, Mário Quintana, que massa e tal. Só que eu, por causa dessas frases soltas que a gente encontra na internet aqui e acolá, eu tinha uma outra noção da atmosfera da obra do Mário Quintana. Então, pelo menos esse livro anterior que eu li, que é um livro de poemas do Mário Quintana, fiquei muito surpreendida, porque eu esperava encontrar a mesma coisa que eu encontro nessas frases que eu conhecia, né? Aquela coisa da ironia, do deboche, do sarcasmo, sabe? Só que aí eu pego um livro de poesia esperando, né, um livro de poemas esperando encontrar isso, e na verdade, resumindo muito, eu achei um livro muito fúnebre, muito fúnebre, triste até. E aí lá na biblioteca, além deste que eu li, tinha esse também, isso na biblioteca aqui da minha cidade, tinha esse também, Mário Quintana de Bolso. Só que aí eu fiquei meio assim, ok, interessante, mas vou ler depois. Porque eu não, às vezes você não quer ficar lendo uma coisa, sabe, se for encontrar outra coisa, e se eu pensando, se eu encontrar outra coisa fúnebre, né? Então eu vou ler outras coisas, depois eu volto a ler Mário Quintana, né? Vai que não é tão fúnebre assim. Mas sei que tem aqui na biblioteca da minha cidade. Por que você vai ler uma coisa fúnebre se você não está gostando do livro? Por que você não para ele? Eu tenho essa dificuldade, quase impossível, mesmo se eu não estiver gostando de alguma coisa, eu parar. Porque é quase como um toque, quase como um transtorno obsessivo compulsivo. É como se você achasse, gente, se eu parar um livro e não acabar de ler, como, sei lá, minha vida vai dar tudo errado, porque vai ficar empacado ali, como se eu tivesse que acabar de ler o livro para poder seguir com a minha vida. E por isso que às vezes eu não gosto se algumas pessoas me recomendam livros, porque se ela me recomendar um livro que eu não gostar, eu vou ficar muito chateada. E eu sou chata, realmente, para livro. Então, assim, não tô falando que o Mário Quintana não escreva bem, escreve muito bem. Só que às vezes não é aquilo que você esperava, não era aquilo que você estava buscando, né? No caso, por causa dessas coisas de internet, eu estava buscando um deboche, um sarcasmo, um tapa na cara, né? E aí encontrei uma coisa assim muito fúnebre. Só que, como eu digo, pode ser uma coisa muito fúnebre, mas às vezes num texto enorme tem duas frases ali que vai te fazer refletir sobre certas coisas, e isso acontece com o Mário Quintana. E aí então, apesar que não estava no meu plano ler Mário Quintana agora, porque eu sei que tem na biblioteca da minha cidade, estava ali sem fazer nada lá no dentista, né, esperando ser chamada, e tinha esse, eu falei, vai ser agora que eu vou ler. E aí, como fui chamada mais cedo no atendimento, acabei não lendo todo, olha, falta ainda metade do livro para eu ler. E então, como eu tenho que entregá-lo amanhã, porque é amanhã que eu tenho consulta, o que eu vou fazer agora é acabar de ler. E para este vídeo, eu vou então deixar neste vídeo alguns textos que eu destaquei, alguns poemas que eu destaquei, né, para vocês conhecerem também um pouco do Mário Quintana, porque talvez alguns de vocês, tal como eu, só conheciam antes só as frases que circulam muito por aí, tipo autodidata como é que era? É um ignorante por conta própria, ou aquela muito bonito que é o amizade é um amor que nunca morre.
Talvez vocês também só conheciam isso, tal como eu, e não conheciam a obra dele. Então, tem o vídeo, né? Possivelmente lá no outro canal. Procura assim, Paola de Balzac, espaço, Mário Quintana. Deve aparecer. E então esse é o segundo dele que eu estou lendo. Então, alguns textos, alguns poemas, inclusive deste, estavam no outro. Então eu reconheci logo quando li. Ah, já li. Já conhecia esse do Mário Quintana. Tipo, olha como eu sou foda. Já conheço mais um e tal. Reconheci logo. E então eu vou mostrar para vocês neste alguns que eu já separei, que eu destaquei, né? Que eu anotei as páginas dos poemas que eu tinha gostado mais. E agora o que eu vou fazer é neste finalzinho de manhã, esse início de tarde, na verdade, já passa do meio-dia, né? O que eu vou fazer é acabar de ler para entregar, e aí eu também separo aqui, essa outra metade aqui, aquilo que eu achar mais interessante, e eu mostro também para vocês. E antes disso, eu queria falar muito da importância da leitura. Eu estava até comentando no meu status por esses dias. Tem uma música que, aliás, é uma das minhas músicas favoritas, que é Resposta ao Tempo. Aquela voz maravilhosa da Nana Caymmi, que tem aquela parte que diz assim, bem no início, batidas na porta da frente, é o tempo, eu bebo um pouquinho pra ter argumento. Então eu brinco que, ok, pode ser até que a gente precise de beber para ter algum argumento, mas sem dúvida alguma a gente precisa de ler para ter repertório. E que às vezes talvez o problema do mundo seja tem muita gente com argumento, mas pouco repertório. Talvez a gente encontre muita gente falando coisas, mas sempre as mesmas coisas. Você vai encontrar muita gente que vai poder falar de futebol, que vai poder falar de novela, que vai poder falar de um montão de coisas. Sempre os mesmos assuntos, né? O que está acontecendo no momento e tal, daquela fofoca. Ah, do cancelamento do padre Fábio de Mello. Um montão de gente vai falar um monte de coisa. Mas se você for falar, por exemplo, vamos citar isso como exemplo, né? Quantas pessoas vão poder falar com você de Mário Quintana? Que já leram Mário Quintana, que conhecem Mário Quintana e não apenas aquelas frases que circulam na internet sobre Mário Quintana. Isso dando um mero exemplo. Então, assim, por isso que às vezes algumas conversas são muito rasas ou parecem muito rasas, mesmo quando podem ser mais aprofundadas num determinado assunto, porque parece que todo mundo só está falando da mesma coisa. E então nada acrescenta, porque você pode ver vários canais, até porque o YouTube, por exemplo, ele incentiva isso, né? Você vê as trends, você vê as coisas, quais são os assuntos mais populares, inclusive uma estratégia de da maioria dos YouTubers, né? Que é para ter visualizações, é ver qual o assunto mais falado no momento. Ah, é tal coisa, então eu vou falar sobre tal coisa, porque todo mundo vai estar procurando sobre isso, então vai encontrar o meu vídeo falando sobre isso. Só que quando você vê, tá todo mundo falando a mesma coisa sobre o mesmo assunto, né? Então, e às vezes um vídeo nem acrescenta, gasta um tempão assistindo e de um vídeo para o outro não tem nada a acrescentar. É o mesmo assunto, só que falado por uma outra pessoa. A mesma coisa, só que falada, narrada, explicada por uma outra pessoa. Então, a gente fica sem isso, né? A gente fica sem repertório. É sempre o mesmo repertório. E quando eu falo sobre a importância de ler e sobre a importância de ter repertório, uma coisa, eu sou uma pessoa que, apesar de eu ter hoje uma vida muito simples
E em parte, em boa parte, em grande parte, muitas das coisas são motivadas também pelo fato de hoje eu ter 6 cachorros, porque eu tive oportunidades que eu recusei pelo fato de eu ter 6 cachorros, né? E sem qualquer arrependimento disso. Cada momento é um momento na nossa vida. Tem momento que talvez o seu foco é o dinheiro, talvez o seu foco é o sucesso, o seu foco é o relacionamento, não sei. Neste momento, o meu foco, assim, eu não quero ter que fazer qualquer coisa se eu tiver que abdicar dos meus cachorros, se eu tiver que, sei lá, sabe? O meu comprometimento com eles, quando eu adotei eles há 10 anos atrás, não é para amanhã mudar de ideia e dar o cachorro para alguém. Não, eu vou com eles até o fim e é isso. E eu tenho foco. Eu sei o que eu quero e eu tô muito pronta para abdicar de qualquer coisa por algo que eu quero, por algo que da minha cabeça, sabe, é inquestionável para mim. Isso é uma coisa inquestionável. Não há proposta sedutora, por mais sedutora que seja, que me faça abandonar os meus cachorros. E aí, eu tô com eles hoje. Hoje eu tenho uma vida muito simples e eu mostro essa vida muito simples aqui no meu canal. Porém, eu sou uma pessoa que já viajou muito, já morei fora do país por 13 anos, que conheço muita coisa, sabe? Vivi muito, graças a Deus. E aí, essa coisa de quando você mora fora do país, quando você tem a experiência de viajar muito, as pessoas te perguntam muitas vezes assim, ai, como é morar em tal país? Como se fosse uma receita de bolo. Como se tudo aquilo que eu vivi fosse algo que certamente você vai viver se você for para tal país também. Como se tudo que eu vivi fosse o que viveu todo mundo que estava lá também naquela época. E eu ouso dizer que algumas coisas, muitas coisas, por exemplo, alguns lugares que eu fui, algumas pessoas que eu conheci, alguns meios que eu frequentei, algumas oportunidades que eu tive, não foram a mesma história de muitas pessoas que conviviam comigo. Por quê? Por causa disso aqui. Porque eu gostava de ler. Porque mesmo quando eu talvez não tinha um nível de cultura de pessoa X ou Y, era muito claro que eu era uma pessoa que gostava de aprender, uma pessoa que estava ansiosa por aprender, que tinha prazer em aprender. Porque se, por exemplo, você tem uma certa oportunidade, mas você está conversando com a pessoa e a pessoa, aí você fala alguma coisa sobre livro, a pessoa já fala assim, ai, eu odeio ler, coisa chata ler, preguiça de ler. É claro que se houver uma oportunidade em que, ou alguma situação em que, ou uma conversa, o que seja, que você vê que só uma pessoa que lê que ia gostar, ou uma oportunidade que só uma pessoa que lê que ia, sabe? Não cabe todas as pessoas, sabe? Não tem eu particularmente acho é muito difícil, por exemplo, porque a gente não tem que ficar impondo as coisas para os outros, né? Então, por exemplo, se eu vejo que uma pessoa não gosta de ler, se ela já me fala que ela não gosta de ler, eu não vou ficar conversando sobre literatura com ela, né? Pode até ser meio arrogante. Então, você vai ver, achar outros assuntos em comum para conversar com essa pessoa. Mas o que eu quero te dizer é isso, sabe? Vai te a quem interessar ler, criar o hábito da leitura, vai te dar um outro repertório. Você não vai falar só dos assuntos que todo mundo está falando. E aí você vai estar mais aberta a falar com outras pessoas que também têm um outro repertório. Você vai conhecer outras coisas para além daquilo que todo mundo conhece. Então, assim, é uma dica assim, que eu dou a quem quiser.
da importância, cara. Da importância da leitura. E não importa o que você tá lendo, sabe? Esse aqui é um livro curtinho. Mas eu já selecionei algumas coisinhas aqui, mesmo não sendo o estilo que eu gosto, eu não, vou dar um spoiler, tão fúnebre quanto o outro, tá? Mas, ainda assim, tinha algumas pequenas frases, às vezes, que já me levaram a refletir coisas. Então, assim, se eu posso dar um bom conselho para alguém, adquira o hábito da leitura. Ah, eu não gosto. Tenta. Talvez você ainda não encontrou, é o seu tipo de livro. Talvez seja isso. Talvez você não encontrou, talvez aquele autor que você fala, gente, cara, que pessoa foda. Sabe? Então, assim, tente. Pelo menos tente. Então, agora eu vou mostrar alguns dos poemas que eu gostei. O poema do amigo. Estranhamente esverdeado e fosfóreo, que de vezes já o encontrei em escusos bares submarinos, o meu calado cúmplice. Teríamos assassinado juntos a mesma datilógrafa? Encerráramos um anjo do Senhor em algum escuro calabouço? Éramos necrófilos ou poetas? E aquele segredo sentava-se ali entre nós todo o tempo, como um convidado de máscara. E nós bebíamos lentamente a ver se recordávamos. E através das vidraças olhávamos os peixes maravilhosos e terríveis, cujas complicadas formas eram tão difíceis de compreender como os nomes com que os catalogara Marcos Gregorovius na sua monumental Fauna Abyssalis. O autorretrato, e este estava naquele outro livro que eu li. No retrato que me faço traço a traço, às vezes me pinto nuvem, às vezes me pinto árvore, às vezes me pinto coisas de que nem há mais lembrança ou coisas que não existem, mas que um dia existirão. E desta lida em que busco pouco a pouco minha eterna semelhança, no final que restará um desenho de criança corrigido por um louco. Pequeno poema didático. O tempo é indivisível, dize. Qual o sentido do calendário? Tomam as folhas e fica a árvore contra o vento incerto e vário. A vida é indivisível, mesmo a que se julga mais dispersa e pertence a um eterno diálogo, a mais inconsequente conversa. Todos os poemas são um mesmo poema, todos os porres são o mesmo porre. Não é de uma vez que se morre, todas as horas são horas extremas. O Morituro. Por que é que assim, com suas caras móveis e semiescas, os vivos nos devassam no cínico impudor? Por que nos olham assim, como se fôramos coisas, quando os nossos traços vão repousando, enfim, na tranquila dignidade da morte? Por que é que eles, com a sua obscena curiosidade, não respeitam o ato mais íntimo de nossa vida? Ato que deveria ser testemunhado apenas pelos anjos. Ah, que Deus me guarde na hora de minha morte. Amém. Que Deus me guarde da humilhação desse espetáculo e me livre de todos eles. Não quero os seus olhos pousando como moscas na minha cara. Quero morrer na selva de algum país distante. Quero morrer sozinho como um bicho. A carta. Hoje encontrei dentro de um livro uma velha carta amarelecida. Rasguei-a sem procurar ao menos saber de quem era. Eu tenho um medo horrível a essas marés montantes do passado, com suas quilhas afundadas, com meus sucessivos cadáveres amarrados aos mastros e gávias. Ai de mim, ai de ti, ó velho mar profundo. Eu venho sempre à tona de todos os naufrágios. Os parceiros. Sonhar é acordar-se para dentro. De súbito me vejo em pleno sonho, e no jogo em que todo me concentro, mais uma carta sobre a mesa ponho. Mais outra. É o jogo atroz do tudo ou nada. E quase que escurece a chama triste. E, a cada parada uma pancada, o coração exausto ainda insiste. Insiste em quê? Ganhar o quê? De quem? O meu parceiro, eu vejo que ele tem um riso silencioso a desenhar-se, numa velha caveira carcomida,
mas eu bem sei que a morte é seu disfarce, como também disfarce é a minha vida. Deixa-me seguir para o mar. Tenta esquecer-me, ser lembrado é como evocar-se um fantasma, deixa-me ser. O que sou, o que sempre fui, um rio que vai fluindo. Em vão, em minhas margens cantarão as horas, me recamarei de estrelas como um manto real, me bordarei de nuvens e de asas, às vezes virão em mim as crianças banhar-se. Um espelho não guarda as coisas refletidas, e o meu destino é seguir para o mar, as imagens perdendo no caminho. Deixa-me fluir, passar, cantar. Toda a tristeza dos rios é não poderem parar. Os poemas. Os poemas são pássaros que chegam não se sabe de onde e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo como o de um alçapão. Eles não têm pouso, nem porto. Alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. E olhas, então, essas tuas mãos vazias, no maravilhado espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. O último poema. Enquanto me dava uma extrema unção, eu estava distraído. Essa mania incorrigível de estar pensando sempre noutra coisa. Aliás, tudo é sempre outra coisa, segredo da poesia. E, enquanto a voz do padre zumbia como um besouro, eu pensava era nos meus primeiros sapatos, que continuam andando até hoje pelos caminhos deste mundo. E é isso, gente. Eu vou ficar por aqui e a gente se encontra no próximo vlog. Beijinhos. Tchau, tchau.